Olá, estamos nós aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria. E hoje nós vamos compartilhar sobre o capítulo 19 de Provérbios. Neste Provérbios aqui vai ter uma série de textos interessantes que vai tratar de vários assuntos, como a insensatez, o uso da língua, a importância da sabedoria e alguns textos sobre casamento, preguiça, riqueza, os planos do homem, etc. Só no capítulo 19. Mas eu quero trabalhar com vocês apenas um ponto. Um assunto que para mim é de suma importância, que é sobre a precipitação. Veja aí, versículo 2 desse capítulo diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Na versão NVI diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Vamos tirar aqui algumas lições desse versículo. Primeira lição: antes de julgar uma situação, apure os fatos. E aqui, amados, a gente pode parar e pensar: quem nunca se irou com alguém ao ouvir uma história e depois ficou envergonhado ao ouvir o outro lado? Isso aqui é muito comum em aconselhamento de casais, né? Às vezes você escuta a mulher e quando a mulher fala, você fica com ódio do homem. Também quando você ouve o homem, você fica com pena dele, né? Diante da situação que ele fala. Então, o que é que Provérbios está nos ensinando aqui? Não é bom proceder sem refletir, não se ire, não compre a briga sem ouvir os dois lados, né? É isso que está nos ensinando. Nesse capítulo, ele vai ser bem específico. Ele diz que não é bom ter zelo sem conhecimento, nos ensinando que nenhuma briga deve ser comprada sem se conhecer e informar muito bem todos os detalhes. E realmente deve haver bastante reflexão, ok? Infelizmente, o que ocorre geralmente é o oposto. Muita gente arde em zelo, se ira contra pessoas, fazem até julgamentos precipitados, simplesmente porque ouviram só um lado da história. Cuidado, meus amados, tenha muito cuidado. O sábio, ele verifica e dá ao outro o direito de se explicar, ok? Então, esse zelo, apesar de fervente, é uma característica dos tolos, pois visa aquilo que deveria ser desprezado e rejeitado. Primeira lição: antes de julgar uma situação, apure os fatos. Mas por que alguém agiria de modo assim tão tolo? Essa deve ser alguma pergunta que a gente faz, né? Está aí na segunda lição. Por que uma pessoa precipitada? A palavra precipitação vem de precipício, abismo, perdição, ruína. E a Bíblia ensina que quem age precipitadamente é louco. Olha aí, né? Provérbios capítulo 14, versículo 19 diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Salomão explica diversas vezes, dizendo que ser precipitado é o que faz o tolo perder o caminho. Infelizmente, quando o sangue ferve, né, na maioria das vezes, as pessoas tomam atitudes bruscas, impensadas, que têm efeitos destruidores. Mas triste é saber que elas seriam evitadas com um pouco de paciência, talvez com mais consulta e mais reflexão. Como normalmente há muitos tolos, há muito mais tolos do que sábios. Atitudes bruscas são sempre testemunhadas e sentidas, causando conflitos e brigas por toda parte. Essa é a realidade do mundo perdido, do homem sem Deus, do homem tolo. Tendo as Escrituras em mãos, como nós temos, e provérbios que Salomão tem tanto nos instruído, nós não podemos falhar nessa área. Não nos falta conhecimento, amados. Aqui é muito claro, né? Os cristãos, eles são ensinados a andar prudentemente. Lá em Efésios 5,15 diz: não como nécios, e sim como sábios. Quem anda com conhecimento e sabedoria não entra precipitadamente em situações, pois primeiro ele considera cuidadosamente o resultado. Ele pondera, ora, baseando suas ações na palavra de Deus. E assim, cautelosamente ele prossegue. Avaliando a nossa postura, a minha e a sua postura, em algumas situações, como
nós nos classificaríamos hoje? Como sábios ou como tolos? Pode ser que, na maioria das vezes, nós tenhamos nos comportado como tolos, fazendo julgamentos, comprando briga, né? Tendo já conceitos formados a respeito de outras pessoas só pelo que ouvimos falar. Mas, meus queridos, nós escolhemos o texto, esse tema de Provérbios, nós escolhemos esse livro justamente para que a gente aprenda a viver com sabedoria. Então, que o Senhor nos dê graça, que nós não sejamos precipitados, que nós não venhamos realmente julgar as pessoas sem antes ouvi-la também o lado delas, tá certo? Lembrando o que o versículo aí nos diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Que Deus nos dê graça. Mais uma vez, hoje nós temos a escolha, você tem a escolha de ser sábio ou ser um tolo. A escolha é sua.